Fala, torcida Cruz Maltida ligada na Vasco TV. Nós estamos aqui no estúdio da Vasco TV. Eu sou o João Pedro Isidro e estou aqui mais uma vez para falar sobre SAF e também sobre a convocação do Conselho Deliberativo para a próxima quinta-feira, dia 10. Para isso eu vou conversar de forma online com o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, e com o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho. Eu queria começar pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca. Queria te dar bom dia, Carlos. Muito obrigado pela sua presença. E queria que você falasse também um pouquinho sobre o que será deliberado, né, nessa reunião. Bom dia. Bom dia, João Pedro. Bom dia ao torcedor vascaíno que está acompanhando a gente pela Vasco TV aí. Então, João, essa reunião do dia 10 está sendo convocada agora, mandei para a secretaria ontem à noite. Essa reunião do dia 10 é um primeiro passo para que a gente dê uma organizada no processo de como que a coisa vai tramitar até que seja analisada a proposta da SAF, né? Se vai ser aprovada, se vai ser reprovada, mas mais importante, primeiro, antes disso, como que vai acontecer o passo a passo disso até que a gente chegue ao final desse processo. Então, é uma primeira reunião de agrupamento do Conselho Deliberativo, de olhar cada item que vai ser colocado até que a gente chegue na decisão final. E aí o Conselho Deliberativo vai debater para que a gente não tenha surpresas ao longo do caminho, para que a coisa fique clara, fique discutida e definida pelo plenário do Conselho Deliberativo. É bom frisar também que essa reunião vai ser de forma híbrida, né? Os conselheiros poderão estar presentes na sede da Lagoa ou então de forma online. E eu queria saber de você também, a gente pode dizer que essa reunião é o primeiro passo para a constituição ou não da SAF, né? É isso, João. A reunião ela vai acontecer de forma híbrida. A gente vinha realizando reuniões apenas virtuais por força da pandemia, então era mais seguro, mais conveniente fazer as reuniões virtuais. Mas a gente sempre encontra a discussão de que o debate é bom, o presencial é bom, o contato, a discussão ali entre conselheiros ela é necessária. E agora, como a gente vê que a situação pandêmica está dando novamente uma arrefecida, entendi por bem chamar ela de forma híbrida. Então ela vai ter uma parte presencial, que vai acontecer lá na sede náutica, e vai ter uma parte para aqueles que ainda não puderem comparecer à sede náutica ou ainda quiserem manter o seu resguardo doméstico ali por conta ainda da pandemia, poderão assim fazê-lo. E acho que é uma forma de que todos possam comparecer. O importante é isso, é o comparecimento de todos, né? Como eu falei, essa reunião é sim um primeiro passo. Então vamos lá. Para entender melhor, tem uns esclarecimentos que acompanham a convocação, que eu acho que é de interessante leitura, mas assim, essa reunião é uma reunião que ela propõe que sejam realizadas outras duas reuniões, né? Então ela vai dizer, a ideia é que ela determine ali o que vai acontecer daqui até o final do processo. Então ela coloca em pauta, por exemplo, a primeira reunião de execução. E aí se coloca algumas questões que precisam ser ajustadas para que a gente chegue e tenha um processo tranquilo. Dentre essas questões, por exemplo, a gente entendeu, e vamos ver se o plenário do Conselho Deliberativo corrobora, que apesar de não ser necessária uma alteração no Estatuto Social para que ele preveja especificamente a SAF, já que a SAF está prevista na Lei 9.615, que é a Lei Pelé, e na Lei 14.193, que é a Lei da SAF, e o Vasco está ali dentro do ambiente legislativo nacional, a gente entendeu por bem que seria razoável fazer uma adequação do Estatuto para trazer os termos da lei para dentro do Estatuto. Então, essa é uma primeira proposta, né? Fazer uma alteração pequena do Estatuto, colocando em seu bojo toda a questão relativa à SAF que vem de ordem legal. Outra adaptação é uma adaptação do regimento interno da Assembleia Geral para que esteja novamente expressa a questão da realização de uma Assembleia Geral híbrida, né? Ou seja, pela internet e por um local físico, para que o sócio possa votar pela internet ou para que possa ir lá
executar o seu direito de voto. Isso também já consta do conjunto normativo nacional, mas a gente entendeu por bem, para reduzir todo aquele ruído interno que a gente sabe que tem no clube, colocar isso para que seja alterado e que a gente tenha dentro das normas do clube expressamente aquilo que a lei já garante. Então, ainda nessa primeira reunião, onde a gente vai discutir uma alteração pontual do estatuto para adequação legal, onde a gente vai discutir a reformulação do regimento interno da Assembleia Geral, a gente vai discutir a aprovação ou não da SAF, da criação da constituição da empresa SAF, ainda com 100% de participação do Vasco. Essa é uma primeira etapa em todo o processo da SAF, e isso não quer dizer que lá no final a SAF seja negociada ou não seja negociada. Isso quer dizer o seguinte, a diretoria administrativa já em novembro tinha dito que a intenção era que se constituísse uma SAF 100% Vasco, então aqui o Conselho Deliberativo vai olhar e vai autorizar ou não a constituição de uma SAF 100% Vasco, finalizando esse primeiro passo. Tá? Então, essa seria a proposta para a primeira reunião de execução da SAF. Passado esse momento, vai à Assembleia Geral o Estatuto Social do Clube, a proposta de alteração do Estatuto Social do Clube para conter os dispositivos legais da SAF e o referendo à criação da SAF 100% Vasco, essa SAF 100% Vasco ainda pré-operacional. Pré-operacional por quê? E aqui é importante que o pessoal entenda. São necessárias 3 questões para que a SAF seja operacional. A primeira delas é a aprovação do estatuto pela Assembleia Geral. A segunda é o drop-down de ativos. O que é o drop-down de ativos? O Vasco vai separar do seu balanço um pedaço de ativos que vai ser tirado do balanço do Vasco e vai ser colocado no balanço da SAF como aporte de capital. Aqui estarão englobados os contratos dos atletas, os contratos de fornecedores, eventualmente algum ativo imobilizado, enfim. Essa relação aqui vai ser separada para a segunda reunião. E terceiro, o Vasco tem que obter, o clube tem que obter a anuência das entidades desportivas para ser substituído nas competições, campeonatos, torneios, copas, pela SAF. Então, isso também constitui uma condição prévia à operacionalização da SAF. Então, nesse primeiro momento, repito, criando uma empresa 100% do Vasco pré-operacional, condicionada a pelo menos essas 3 questões que eu coloquei. E aí a gente encerra a primeira reunião. Iniciamos o processo da segunda reunião. Como que se propõe neste momento que seja feito o processo da segunda reunião? A segunda reunião, ela vai apreciar, o Conselho Deliberativo vai apreciar exatamente os ativos que o clube segregou e valorou para que sejam aportados na SAF, porque isso é uma prerrogativa legal, né? É a Assembleia Geral que deve aprovar o aporte do clube em bens, patrimônios, à SAF. Parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.615, se eu não me engano. Então, a diretoria administrativa vai dizer quais são esses ativos, vai valorar esses ativos por meio de parecer de empresa especializada. Essa relação passa pelo Conselho de Beneméritos, que vai apreciar essa relação, vai fazer suas análises ali, recomendando ou não a aprovação do Conselho Deliberativo, que, por sua vez, vai aprovar ou não aprovar e encaminhar à Assembleia Geral, que é o órgão que tem, segundo a lei, a palavra final para autorizar o aporte de ativos do clube na SAF. E, junto com isso, se as conversas que estão sendo mantidas junto ao parceiro investidor chegarem a termo, a gente pretende que nessa segunda reunião seja encarada também a questão da negociação em si com o parceiro investidor. Minha ideia, já coloquei publicamente e vou levar para essa reunião, é de que se forme, que se pegue o grupo de trabalho que está sendo coordenado pelo nosso segundo vice-presidente, Duque Estrada, e transforme ele num comitê especial do Conselho Deliberativo para que tenha acesso
a toda a negociação, a todos os documentos que saem da negociação e que possam ser os afiançadores do Conselho Deliberativo de que o negócio é bom ou não é bom. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente entende que ali no bojo de todo o negócio, são muitos documentos, pode ter e eventualmente vai ter algumas cláusulas que sejam confidenciais, mas que esses conselheiros que tiveram acesso a essas cláusulas, eles possam servir de afiançadores do Conselho Deliberativo do quadro social. Ele chegar e dizer, olha, está previsto, é bom, ou ao contrário, chegar, ó, não está previsto, ou está previsto e é ruim, mas eles vão ter acesso à íntegra da operação para passar para o Conselho Deliberativo, para o sócio, o sentimento de cada um deles, e serão alguns, o sentimento unânime ali de se o processo deve prosperar ou não e quais são as suas opiniões. E aí sim, levar tanto para o Conselho Deliberativo a proposta, os termos finais da proposta, lembrando que nesse momento ainda estamos em diligência, não temos esses termos finais, mas em eles sendo feitos é assim que o Conselho Deliberativo pretende tramitar. E ao final disso, encaminhar novamente ao sócio para que ele possa, em Assembleia Geral, autorizar ou não o aporte dos ativos do clube na SAF e autorizar ou não a negociação societária que está sendo trabalhada. E repito, nesse momento aguardamos a proposta vinculante. Então, estamos só no memorando de entendimentos. É assim que o Conselho Deliberativo está se propondo a caminhar. Essa proposta vai ser debatida no plenário nesta primeira reunião do dia 10 e vamos ver o que sai dali para que a gente saia com consenso, né? Com uma coisa combinado. Combinado nunca sai caro, Pedro. Perfeito. E para isso, né, é bom ouvir também o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho. Otto, bom dia. Você recentemente enviou um comunicado aos sócios estatutários para que eles verifiquem se estão em situação regular, né? E caso não estejam, que regularizem. Isso é prevendo já uma AGE, né? Bom dia. Bom dia, João Pedro. Prazer muito grande estar falando com o público vascaíno, né, que está nos acompanhando aqui pela Vasco TV. E óbvio que quem tem a grande responsabilidade deste momento do Vasco são os sócios, né? Sócios estatutários que têm direito a voto. Então, para que a gente tenha um processo tranquilo, então eu peço encarecidamente que os sócios procurem verificar a sua situação junto ao clube. E para isso, o que temos? Temos lá no site Sócio Gigante, né? E verifique seu status, né? Que pode ser ativo, né? Que é o grande desejo, né? Que todos estejam ativos, né, que o maior número de sócios possam participar dessa importante assembleia, né, que vamos realizar, e o inadimplente, e temos também uma outra situação que seria suspenso administrativamente. Suspenso administrativamente, o que significa? Significa que tem alguma pendência cadastral, tá certo? Pode ser falta de um e-mail, um CPF, alguma pendência cadastral. Então, para isso, o sócio pode se dirigir à secretaria presencialmente, tem o telefone de WhatsApp, e eu peço também à Vasco TV que, em todo o que puder, sempre estar fazendo essa divulgação, né, de telefones de contato para o sócio sempre procurar saber a sua situação, né? E sempre lembrando, o sócio que vai ter direito a voto nesses possíveis assembleias, né? O sócio, da data definida, quando a junta deliberativa se reunir, divulgar a lista, quando a gente tiver a data definitiva da Assembleia Geral, esse sócio tem que ter um ano anterior como sócio ativo, né, com efetividade social, e acima de 18 anos, certo? Então, a gente tem que sempre, o sócio tem que estar sempre atento para ver a real situação dele dentro do clube. Para quê? Para que a gente possa evitar o máximo de qualquer reclamação, e o sócio também vai ter toda a oportunidade, quer dizer, por isso que a gente pede antecipadamente, mas quando da lista definitiva,
tem o prazo de impugnação, que ainda o sócio ainda tem 5 dias para verificar a sua situação, mas é muito, muito, muito importante, porque como o sim ou não, quem vai dar é o sócio estatutário do Clube de Regatas Vasco da Gama, que vai estar definindo realmente se quer ou não quer a Sociedade Anônima de Futebol dentro do nosso clube. Otto, algo que todos querem saber é o sócio que está fora do Rio de Janeiro, ele vai ter condição de votar normalmente? João, eu acho que isso aí é compromisso, né? Assumido, né? Por quê? Como o Carlos falou, né? Juridicamente hoje, todas as assembleias, né, de associações já prevêem o voto eletrônico, né? No nosso caso, que é um estatuto antigo e não tem essa situação, então, dentro dessa convocação do Conselho Deliberativo, nós já estamos trabalhando para se adequar ao regimento interno, né, essa situação. Eu acho fundamental a participação de todos os sócios do Vasco, e o sócio que eu, particularmente, valorizo muito, muito, o sócio que está fora do Rio de Janeiro, porque é uma questão de amor ao clube, porque tem a distância, assim, por isso que é o gigantismo do Vasco, né? O Vasco é nacional e nós temos que dar oportunidades a todos os sócios, independente da localização, de participarem ativamente dessa assembleia. Isso aí é uma questão muito dentro do nosso espírito, entendeu? Temos que lutar por isso e tenho certeza que tudo vai ser feito para a participação de todos os sócios do Vasco em qualquer canto desse país. E como é que a Assembleia Geral está se preparando para essa reunião que é fundamental para o futuro do Vasco, né? João, a gente tem que sempre ter os primeiros passos aí no Conselho Deliberativo, né? Então, como essas questões desse voto, esse voto eletrônico, nós temos que alterar dentro, vai ser proposto, né, no regimento interno do Conselho, né, que eu não tenho dúvida que o Conselho vai aprovar isso, porque não se justifica hoje nenhum conselheiro ser contra a participação de um sócio que está distante do Rio de Janeiro, né? E nós vamos ter a transparência total, né, de passo a passo, vamos estar vendo as melhores empresas que podem oferecer esse serviço, né, dessa votação híbrida, que será uma votação híbrida, né, Assembleia Geral, né? O sócio vai poder se dirigir diretamente ao local estabelecido e por meio eletrônico. Então, o importante é que todos esses passos, e entendo que nós estamos tendo todo o cuidado, né, de transparência, apesar de, às vezes, de muitas críticas, mas não, o Vasco está tendo todo o cuidado e um processo que está sendo exposto passo a passo, como já hoje o presidente do Conselho Deliberativo já pôde explanar aí sobre o primeiro passo aí que vai ser dado no Conselho Deliberativo, e tenho certeza que a Assembleia Geral, né, através de mim, que sou o presidente, vai estar sempre ligado com informativos aos sócios de todos os passos dados, para que a gente tenha uma Assembleia tranquila e com a possibilidade, espero que seja o maior número de sócios. Para quê? Para que não paire dúvidas do que o sócio realmente deseja para o nosso clube. Perfeito. Muito obrigado ao presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho. Muito obrigado ao presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca. Se vocês quiserem dar uma última palavrinha aí, deixo para vocês agora. Eu queria agradecer novamente a Vasco TV pela oportunidade e me manter à disposição aqui para que sempre que seja necessário, que a Vasco TV entenda que tem alguma questão a ser esclarecida, fico à disposição para falar aqui com os vascaínos que assistem a Vasco TV, que
que são eles que na verdade importam nessa discussão, que tenham consciência, tranquilidade, que observem todos os aspectos da discussão, seja quem fala a favor, seja quem fala contra. Não se busque interditar o debate, por se você é a favor, então não fala contigo, se você é contra, então não fala contigo. O debate nesse momento é o que importa para que a gente possa chegar ao final dele e dizer sim ou não com a tranquilidade de consciência. Assim. É isso que importa, porque a gente está discutindo aqui o futuro dos próximos, quem sabe, 100 anos do clube. Então, um abraço, bom dia e obrigado pela oportunidade. Obrigado, João, aí também pela oportunidade, junto à Vasco TV, para que a gente também me coloco totalmente à disposição de vocês, né? E como o Carlos Fonseca falou, né? O importante é que todo mundo busque a informação, né? O que escute realmente quem é contra, quem é a favor, mas que quando a gente for exercer o nosso voto, vote com consciência. Né, tenha uma consciência desse voto, para que, como é o futuro do nosso clube, né? Então, eu agradeço muito a participação e um grande abraço a todos os vascaínos, tá? E um bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado aos dois e obrigado a você, torcedor vascaíno, pela sua audiência. Lembre-se que na próxima semana começa a ser decisiva aí para o futuro do Vasco e você acompanha tudo aqui na Vasco TV. Até logo.